Da minha angústia desse tema, que é um tema que eu acho que é fundamental e tem tudo a ver com o que a gente está falando, com óbvio não ser opção, com design de experiência, que é o aprendizado incidental. O aprendizado que acontece enquanto a gente vive. A Nove tem como tagline, como assinatura, a Life-Wide Learning Session. Então, o Life-Wide Learning, o aprendizado em todos os domínios da vida, era algo que está presente como quase um chamado de mudança há muito tempo. Desde quando eu e a Mari a gente começou essa empresa há 5 anos, a gente queria falar desse Life-Wide Learning. E nos últimos 18 meses eu fiquei estudando e pensando e escrevendo, e é o que eu queria dividir com vocês. Porque a gente vive um momento maluco onde aprender está muito fácil, muito fácil. A dificuldade que a gente tem de tornar o LMS de vocês visitados é porque tem muito mais conteúdo, muito mais legal fora. Então, nunca a gente teve conteúdo universal, gratuito e acesso às pessoas, acesso à experiência, acesso a o que você quiser. Conteúdo. E com IA ainda, efetivamente, a gente vai começar a publicar uma série de coisas. O uso de IA dentro do aprendizado autodirigido é uma loucura. Porém, nunca foi tão difícil aprender. A gente não tem tempo. Em 100% das entrevistas que a gente faz com projetos de grandes empresas, as pessoas reclamam que não tem tempo para aprender. Então, a gente não tem tempo. As reuniões duplas, triplas, as cargas horárias gigantescas, e pior é com uma valorização de uma produtividade absolutamente tóxica e falsa. Quem trabalha 18 horas não trabalha. A gente tem um problema também que a gente está exausto. E é engraçado, a gente não está cansado. Antes a gente estava cansado de tela, né? A gente está cansado de reunião. Eu sempre falo, vocês não vão acreditar nisso, mas tem empresa que permite que você marque mais do que uma reunião ao mesmo tempo. Não é uma loucura acontecer isso? Eu chamo isso da grande mentira corporativa. Você não vai estar em 3 reuniões ao mesmo tempo. Ou seja, você não era necessário nas outras 2, talvez nem na terceira que você está. Então a gente está cansado. E a gente não tem vontade de aprender em função disso. Esses 3 elementos são fundamentais para o aprendizado de nós mesmos e dos nossos times. E cuidar dessa questão talvez seja um dos principais papéis que a gente tem. A gente continua com o mito do 70-20-10. E que ele está presente no PDI, que eu brinco também, que é o imposto de renda corporativo, acontece uma vez por ano e a gente torce para atrasar a entrega. E eu conto essa história que eu tive com o Charles Ginnis, que é o cara que divulgou o 70-20-10, não foi quem criou, mas foi divulgou, e ele falou assim, Conrado, vocês levaram muito a sério isso. Vai tirar foto, tira essa, é mais bonita essa daqui. Ele falou, na verdade é o 75-24-1 que a gente deveria falar. Há 2 meses eu fiz uma conta, falei, não é que o miserável tinha razão? O relatório da BTD fala que, em média, no Brasil, a gente investe 21 horas em treinamento por ano por funcionário. Segundo o ChatGPT, a gente trabalha 2.000 horas, eu vou acreditar. Ele fez a conta gigante ali. 22.000 horas dá 1%. Então a gente tem que assumir que é 75-24-1. E que a gente está gastando 99% do nosso tempo, da nossa dedicação, do nosso pensamento no 1. E está buscando o indicador do 1. Essa frase foi a frase que me fez parar para pensar e falar assim, putz, vamos começar a olhar para esse aprendizado que ele é menos óbvio e mais presente na vida, que é o acaso favorece o aventureiro. Ele faz parte de uma frase de um livro de um cara que chama Albert Bandura, eu falo muito dele no livro.
E o Bandura fala, o aprendizado ele acontece ao longo da vida muito por acaso. Ele conheceu a mulher dele por acaso jogando golfe, ele fala que o acaso impacta. Mas ele fala, a gente pode sim influenciar o acaso e aumentar a chance de que as oportunidades de aprendizado batam na gente, que a gente se exponha. E a partir disso, eu falei, putz, essa conexão é total com Life-Wide Learning. Life-Wide Learning, wide é largo. Eu adoraria traduzir como Lifelong Learning, atividade ao longo da vida. Life-Wide Learning, atividade ao largo da vida. Mas atividade em todos os domínios da vida. A gente está falando exatamente desse aprendizado que a gente fala tanto, informal e autodirigido. A gente fica aqui no aprendizado que é heterodirigido. A empresa escolhe que eu tenho que aprender no ambiente formal e esquece todo esse outro ambiente onde a autodireção entra e onde o aprendizado informal entra. O wide é largo, é olhar esse processo. A nossa dificuldade de trabalhar o 75-24 é porque a gente não tem controle sobre ele. No design da experiência, eu acho muito legal, a gente também não tem controle, a gente cria um convite e as pessoas vão viver esse convite. E quando eu escrevi esse livro, eu tenho muita dúvida de com quem que eu estou falando. Eu ainda tenho, na verdade, vou ser bem sincero. Nessa conversa, estou falando com vocês, profissionais de aprendizagem, que vão impactar a vida de centenas de milhares de pessoas, se não milhões. Mas no livro eu falo um pouco com cada um de vocês, individualmente. Porque eu vejo as pessoas com muita vontade de aprender, com culpa de não estar aprendendo. Eu brinco, não dá para achar que aquelas 7 páginas que a gente lê à noite com sono e culpa é aprender. Vocês esquecem também o que vocês leram? Está sublinhado, quem sublinhou meu livro, né? Eu tenho, assim, você briga com um parágrafo? Não, eu vou conseguir ler esse parágrafo agora. Enquanto você está falando isso, você já não está lendo, porque você está falando, né? Então você já fez. Essa vez já ferrou. O aprendizado incidental, essa é a definição, ele é subproduto da vida que você leva. Ele é personalíssimo, ele está vinculado às escolhas que você faz de como você vai viver a sua vida. Organizar esse processo para cada um de nós e ajudar as pessoas do nosso time a criar um caminho, trilhar um caminho onde a gente possa se expor ao diferente, ser um pouco mais aventureiro, é o que vai estimular o aprendizado para que ele aconteça. A gente tem uma dificuldade porque até os 20, 25 anos, a nossa cabeça ela tem uma busca aberta. Explore e exploit, em português, é explorar e explorar. Então, no livro, eu estou escolhendo exploração aberta e exploração fechada. Quem tem criança aqui sabe, quem tem filho adolescente aqui sabe, até os 20, 25, nosso cérebro está em formação. A gente nasce com mais neurônio que a gente precisa e a gente vai podando os neurônios que a gente não usa, fortalecendo os neurônios que a gente usa mais. Então, o nosso cérebro, efetivamente, ele vai se estruturando ao longo da vida. A Nira, que está aqui, me introduziu a este maravilhoso mundo da aprendizagem estatística. E é muito interessante. Depois dos 25, a gente vai para a exploração fechada. O cérebro ele existe, na verdade, para economizar a energia do nosso corpo. A gente não gastar tempo buscando coisa nova é melhor para o cérebro. Pensando que há 40 mil anos, no último release de Homo sapiens, última versão de Homo sapiens, a gente vivia 30, 35 anos num ambiente que mudava pouco, funcionava muito bem. Quando a gente passa a viver 90, 100 anos num ambiente que muda na velocidade que muda, este funcionamento começa a não funcionar tão bem. Então, o convite é para a gente voltar para a exploração aberta, a gente abrir de novo um caminho para buscar o diferente. E tem um exemplo interessante na literatura que é assim, você vai para um restaurante sábado à noite. Quanto vale você ir para um restaurante novo que você não sabe se você vai gostar, se vai ser caro, se vai ser legal ou não, ou você ir para aquele restaurante que você sempre foi? É dessa discussão que a gente está fazendo. E se você vai sempre para o restaurante tradicional, você vai perder a oportunidade de aprendizado. Eu estou propondo que o aprendizado incidental aconteça em 3 fases. E aí, nesses próximos 5 minutos, eu estou falando para vocês. Eu já vou voltar para falar para as empresas. A primeira fase é o despertar. A gente precisa entender, tem uma coisa que chama agência humana. A agência humana é a nossa capacidade de agir. É um termo da psicologia cognitiva. Nós somos responsáveis e nós escolhemos a vida que a gente vai viver.
A gente poderia chamar de protagonismo, mas é péssimo protagonismo. A agência humana ele tem outros elementos. Um deles é o ambiente que a gente está, ele não é um ambiente dado. Ele é um ambiente imaginado, interpretado pela gente. Você escolhe o ambiente, você cria o ambiente. Isso aqui pode ser um espaço de convenção, isso aqui pode ser um espaço de troca, isso aqui pode ser um espaço da reflexão, da mudança de carreira de vocês, isso aqui pode ser o que vocês quiserem. Então, a primeira coisa do processo de aprendizado incidental é você sacar que a bola é tua. A segunda coisa é entender que o caminho vai ser mais curiosidade, mais abertura à experiência. E eu gosto da diferença dos dois. A abertura à experiência é um traço psicológico, como introversão e extroversão. Então, você vai ter mais ou você vai ter menos? Isso não quer dizer, se você tiver menos, que ferrou. Eu cito no livro o Bill Gates, que é um super introvertido, e que ele fala, eu dei o meu jeito. Existem alguns caminhos para você mudar. Um deles é cogumelo. É verdade. Inclusive aqui no Coffee Break... Mentira. Rodrigo, calma. O psilocibina tem pesquisas que mostram. Um outro caminho é você experimentar mais coisas. E aí que a curiosidade entra. A curiosidade não é um traço de personalidade, é um estado motivacional. Você pode estar mais curioso ou menos curioso. Tudo que a gente tenta fazer, e para o pessoal do online é tão difícil a gente traduzir essa experiência para esse ambiente onde vocês estão em casa, sentados, a gente tenta... Eu já recebi agora no Instagram o pessoal querendo comprar a bolsinha que eu postei ontem. Então, assim, as experiências todas têm esse objetivo, mas a curiosidade é você ir atrás de coisas que você não sabe. Eu conto no livro a história, a Mari me apresentou, essa fotógrafa, da Vivian Maier. A Vivian Maier era uma babá francesa que morou nos Estados Unidos, e foi e voltou, e que, quando ela morreu, ninguém conhecia ela, e um cara chamado John Maloof, ele precisava de fotos para um livro que ele estava escrevendo sobre um bairro em Chicago, e comprou, por acaso, 4.000, uma bacia com 4.000 slides dela, 4.000 negativos. E daí ele falou assim, gente, não é porque eu preciso, mas é bom isso. Ele era um louco, obstinado, juntou, mas comprou 40.000. Era uma casa de leilão. Aí botou na internet, falou assim, gente, isso aqui é muito bom? Ou é impressão? E de repente a internet veio abaixo. E aí está ela escondida ali, ela adorava fazer selfie. E é esse tipo de foto que estava escondido numa pessoa que tinha curiosidade maior do que a vontade de aparecer. Ela viajou o mundo, gente. Ela pegou um navio, ela era babá. Ela pegou um navio e ela saía com as crianças. Tem um filme muito legal, que concorreu ao Oscar, chamado Finding Vivian Maier. Está no Dailymotion, para quem quiser. Davi pode colocar o link para vocês no chat e para que vocês se virem, que vocês têm Google. Não estou aqui também para fazer tudo. E aí, quando se olha uma pessoa que tinha esse olhar, eu falo, é isso que a gente quer. Porque o interesse da busca pelo novo era mais importante do que a busca do sucesso. Ela só queria, e eu faço muito um paralelo do olhar do aprendiz incidental com o olhar do fotógrafo de rua, sabe? Que tem um otimismo de sair de casa, hoje vai ter uma coisa boa, é melhor eu estar com a minha câmera. Tem o olhar para o detalhe, é disso que a gente está falando. A segunda etapa, depois do despertar, você entendeu que o papel é teu, você entendeu que você vai colocar a curiosidade na sua vida, é onde eu procuro. Onde é que está? E é engraçado que nas duas palestras tiveram perguntas, né? E eu estou sugerindo que a gente primeiro entenda o que é a experiência. Eu vou ler isso daqui. A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar. Pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar. Demorar-se nos detalhes. Suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade. Suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e delicadeza. Abrir os olhos e os ouvidos. Falar sempre o que nos acontece. Aprender a lentidão, escutar os outros. Cultivar a arte do encontro. Calar muito. Ter paciência e dar-se tempo e espaço. Isso não é uma poesia. Isso é um trecho de um artigo acadêmico de um cara chamado Jorge Luiz Bondia, escrito em 2004, antes de internet, antes do smartphone, antes de internet, antes do smartphone, antes das redes sociais, onde ele sacou que a gente era cada vez mais uma série de pessoas que queria dar opinião e queria consumir mais conteúdo e tem essa ganância. Então a primeira coisa é entender do que é que a gente está fazendo quando a gente está falando de explorar, a gente está falando de viver desse jeito.
E sendo um pouco mais específico, eu tenho 3 caminhos ou 3 espaços para a gente explorar. O primeiro é o presentismo. E eu conto no livro uma história maravilhosa do Davi. Davi, sócio da Nova, ele não está aqui porque ele está com a Alice, que tem 15 dias hoje, está em Fortaleza. E ele conta uma história linda de como é que ele foi aprender a usar IA e conectar com uma ferramenta do presente. E ele fez isso da maneira mais louca e começou a oferecer conteúdo, abriu um perfil no TikTok. Tem uma lista aqui do que ele fez, né? Conheceu um barman de Londres, um clube de motoqueiros na Polônia, um gay ativista. E ele começou a fazer no Midjourney imagens de pessoas que eram parecidas com as pessoas. E até que um soldado da Ucrânia falou assim, você pode fazer uma imagem minha? Porque a gente está esperando uma catástrofe nuclear aqui. E eu queria que minha imagem estivesse na internet, se por acaso eu morrer. Ele podia estar fazendo um curso de IA. Alguns vídeos dele tiveram milhões, literalmente, de views, os vídeos no TikTok, do Reality Shaper. Mas ele só queria aprender. E ele fez a imagem e mandou, o cara pediu mais 5, e daí eles nunca mais se falaram. Então, explorar o presente, eu tenho um vídeo do TED que eu tenho um super orgulho, sem julgar, entender o que está acontecendo, é importante porque a gente constrói nossas referências com o passado, a gente se apaixona pelo futuro e esquece o que está acontecendo aqui. Não é pior, esquece. A gente julga o que está acontecendo aqui hoje. A segunda coisa é o espaço físico, é viagem e passeio, gente. Vim aqui para o centro, para quem está aqui, não é muito bacana? Simplesmente parar e olhar para fora. A gente se colocar num nicho, num espaço diferente, tem um sem número de oportunidades. Ao longo da vida, a metragem quadrada que a gente convive vai reduzindo. Isso pode ser outro bairro, não precisa ser outro país. Pode ser outro país também. Isso pode ser outra área da empresa. E, finalmente, eu falo muito de arte. O livro tem um monte de poesias de verdade, não só como essa, mas o olhar para a arte é um olhar do sensível e ele é fundamental para transformar a maneira como a gente está interpretando o mundo. Está tudo muito óbvio. Eu não sei, no Instagram de vocês tem um monte de super-heróis, normalmente homens, falando dessa produtividade, dessa... Não. E é uma besteira. Qualquer pessoa que estuda um pouco isso verifica que o sensível traz mais produtividade do que o bruto e o intenso. Então, explorar, viver a arte é muito bacana. Eu já vou dar um exemplo de arte maravilhoso. Para terminar, gente, a gente desperta, a gente explora, mas como é que a gente converte em aprendizado? Eu continuo achando que aprender é explicitar o conhecimento por meio de uma performance melhorada. Eu só acho que a definição de performance melhorada se ampliou na minha vida. Você entender melhor o seu sentimento por uma outra pessoa é uma performance melhorada. Você entender melhor por que você está fazendo o que você faz é uma performance melhorada. E esse transformar demanda, primeiro, novos olhares. E a gente falou tanto do extraordinário. Tem um termo que é o infraordinário, de um cara chamado Georges Perec, que ele fala assim, vamos olhar para as pequenas coisas, vamos olhar para o que está perto da gente, e na busca do extraordinário a gente esquece. Esse é um olhar que ajuda o aprendizado incidental. Vamos olhar para os outros, vamos olhar com quem a gente está andando, e um olhar para si. Eu acho que a gente fala muito de autoconhecimento, e autoconhecimento é autoobservação. Você é o que você faz repetidas vezes. Então, eu adoraria dizer que eu sou um cara do rock. Eu até achava que eu era. Até falei, mas nos últimos shows eu só fui MPB e jazz? Não sou um cara do rock. Então, a gente cria uma perspectiva do eu futuro e não vê quem que é o eu presente. Esse é um pouco o processo que eu sugiro. Eu vivi o meu livro 10 dias antes de acabar. Eu fui para Fortaleza, a convite da Unifor, participar de uma palestra. E todo o imbuído do aprendizado incidental, do Life-Wide Learning, eu falei, vou ver o que eu vou fazer lá, o que tem de diferente. Tinha uma exposição no MIS, Museu de Imagem e Som do Ceará. Falei, nossa, exposição super legal, eu vou, acaba minha palestra, tem 3 horas, vai ser perfeito. Contei isso na palestra, e no final, o professor Randall, o reitor, falou assim, Conrado, é o máximo o MIS, mas eu tenho um outro convite. A gente tem nosso centro cultural da Unifor, acho que você adoraria. Eu falei, quer saber, eu vou aceitar esse convite. Um pouco de dúvida, não vou negar. Aí o curador falou, eu vou com você. Não sei se alguém é de Fortaleza ou já foi. A família do Edson Queiroz é uma grande colecionadora, empresta obras para o mundo inteiro.
Então, o acervo deles era maravilhoso. Tinha uma exposição do Ariano Suassuna, igualmente maravilhoso. Tinha uma exposição da Delfina, que é uma das filhas da família, de fotografia linda. E daí, o curador, o Thiago, me chamou e falou assim, Conrado, e tem uma exposição também da Jane. A Jane, ela é uma copeira, ela é uma assistente, uma auxiliar de limpeza de uma empresa do setor de transporte de óleo e gás, tira fotos com celular e faz autorretrato. Essa é a Jane. Quando eu escutei autorretrato com celular, eu pensei em selfie na hora, né, gente? Eu percebi que, ao visitar a experiência dela, eu vivi meu livro. Eu tive a agência, eu tive a curiosidade de procurar. Eu estava num outro espaço físico. Eu estava conectado com uma tecnologia do presente, que é o celular. E eu estava imerso na arte. Para minha sorte, a Jane estava lá, tomando um suco. E ela foi muito bonitinha. Quando o Thiago falou, você pode vir com a gente? Eu falei assim, claro. Meu suco está gelado demais. E botou um guardanapinho em cima. E foi verificar para contar da história dela de Piripiri, no Piauí, e de como é que ela veio para Fortaleza com 14, 15 anos para trabalhar, e de como ela mora na comunidade de Titanzinho, ela não queria deixar o filho dela na comunidade muito tempo sozinho. Então levava para os projetos nos museus, e ela conheceu um cara chamado Sebastião Salgado. E a vida dela mudou. Estar aberto para esse tipo de oportunidade é o convite do aprendizado incidental. Eu podia muito bem, como eu já fiz 95% das vezes, ter ido direto da palestra para a sala VIP, ficar vendo o Instagram e tomando Coca Zero. O fato de eu não ter feito isso não só me gerou um aprendizado sobre a maneira como eu vejo o mundo, mas me gerou um prazer muito grande que a gente precisa atrelar cada vez mais ao aprendizado. Essa é a Jane. Tira foto com timer de 10 segundos. Ela falou que ela precisa desse tempo para emocionalmente se preparar para a foto que ela vai tirar. Ela escolhe na casinha dela todos os elementos. Ela fala assim, eu tiro muita foto com folha, mas folha para mim era o que eu usava para lavar as panelas quando eu morava em Piripiri. E ela tem uma visão, isso aí é Piripiri, ela tem uma visão não só do autorretrato, é uma baita fotógrafa, ela ganhou uma máquina. Ela fala assim, mas eu gosto do meu celular aqui. Gente, para terminar, além dos novos olhares, a gente tem que ter uma atenção desfocada e uma presença. E aí é tirar o celular. Fisicamente de vocês, como eu falei. E para terminar, um convite desse caderno maravilhoso. Eu fiquei bravo com a Babi quando ela tirou, mandou rasgar as páginas. Estou trabalhando isso ainda. 2 vezes por semana, para 5 minutos para escrever o que você aprendeu. Não é o que você fez, é o que você aprendeu. Muitas vezes você vai abrir o caderno e vai ter aquela sensação de quando você está indo para a terapia, você fala assim, para que eu estou indo? Eu estou ótimo, eu estou no trânsito, vou gastar alguns reais aqui e eu estou ótimo. Aí você senta naquela poltrona e começa a falar. O caderno é isso, o caderno te permite consolidar esse processo de maneira contínua. O que vocês, como RH, podem fazer? Eu fiz questão de fazer um depara. Reconhecer que o paradigma morreu. O atual paradigma morreu. Despertar é criar uma cultura de aprendizagem forte. Ter iniciativas estruturadas e focadas para a cultura de aprendizagem. Explorar é fugir do óbvio e ousar. É o que a gente está convidando vocês a fazerem aqui. E transformar é a gente dar tempo e construir rituais de aprendizagem junto do dia a dia, do trabalho das pessoas, para que esse processo de aprendizado possa ser interiorizado e transformado. Eu adoro o que eu faço. Eu adoro o impacto que a gente tem, todos nós aqui tem, para o mundo. O mundo vai ser curado por meio do aprendizado. Mas a gente precisa mudar, porque, afinal, o óbvio não é uma opção. Obrigado.